culto. É aqui o lugar da glória de Deus. É aqui o lugar da presença de Deus. E o culto, ele tem a ver com o que eu trouxe para entregar para o meu Deus. A gente precisa entender isso. Porque às vezes a gente vem para a igreja esperando que alguém dê alguma coisa para a gente. O que eu vou receber? O que vai ter lá para mim? E Deus, por sua misericórdia, por seu amor e graça, aleluia, glória a Deus, por isso Ele sempre derrama algo sobre a nossa vida. Mas o culto não tem a ver com isso. O culto tem a ver com que, como eu acordo no domingo, o que eu penso? Senhor, hoje é dia de estar na sua casa. Eu quero preparar meu coração, eu quero arder na sua glória, na sua presença. Eu quero ir naquele lugar e eu quero ver o seu fogo, eu quero ver a sua manifestação, eu quero ouvir o que o céu tem para falar sobre a minha vida. E aí, irmão, é inaceitável a gente vir para o culto e cantar uma música dessa. Nada vai roubar sua glória, nada vai roubar. O que você está falando? Quem consegue entender? Eu não estou dizendo que você precisa gritar igual eu grito. Às vezes eu penso, meu Deus, eu vou ser mais organizadinho. Mas eu sou pentecostal, irmão. E você está numa igreja do fogo. Algumas coisas nós precisamos entender. Daqui a pouco você vai ver o que eu vou falar aqui sobre a essência da noiva. E a essência da noiva é adoração. A essência da noiva é devoção. A essência da noiva é desejo pelo noivo. Essa é a essência da noiva. E eu penso que nós estamos reunidos aqui, a noiva do Cordeiro. Então a noiva entende, eu vou ao encontro do meu noivo, então eu vou entregar o melhor que eu tiver na presença dele. Não dá, irmão. Um dia desse nós falamos que não vai ter um culto mais ou menos aqui. Só que o culto quem faz é a gente, é o nosso coração. Então eu preciso entrar aqui, irmão. Se eu ver um irmão que está meio desanimado, eu preciso dar a mão para ele, abraçar ele, orar com ele, profetizar sobre a vida dele, dizer, irmão, o fogo que está em mim vai pegar em você. Agora o que parece às vezes é que o gelado contamina o que está do lado. E aí é normal, algumas pessoas às vezes chegam em um dia difícil, mas o seu fogo vai acender o fogo dela também. Por isso nós precisamos arder e queimar aqui nesse lugar. E entender o que estamos fazendo aqui. Então hoje nós estamos aqui reunidos, igreja, comunidade Evangelismo Viva, com um propósito: entregar a nossa adoração ao Senhor. Aí o que ele vai fazer? Eu não sei. Ele tem poder para fazer. Mas eu não sei, irmão. Nós repetimos tantas vezes aqui: nada vai roubar a sua glória. Sabe por que nada rouba a glória? Porque tudo vem dele. Se dependesse da gente, roubava. Mas nada vai roubar porque não vem da gente, vem dele. E dele nenhum ladrão pode tomar nada. Então nada vai roubar a sua glória. Tudo veio de ti. Você está aqui porque o céu falou o seu nome. Você está aqui porque o Espírito Santo levantou alguém para te buscar em uma sarjeta, no lodo, no meio da escuridão. Você está aqui porque o céu escolheu você. E por causa disso nada vai roubar a glória dele. Só que aí a canção continua: tudo veio de ti. E aí agora a nossa parte diz assim: tudo volta para ti. Quem crê que é escolhido do céu aqui?
tudo vem do céu e volta para o céu, entra dentro de nós, queima no nosso coração, então a gente deseja, a gente ama a presença dele, e aí já não dá mais para conter. Quando eu estou aqui reunido em louvor, o que eu quero? Eu quero é devolver para o céu aquilo que ele derramou sobre a minha vida. Eu quero mandar para o alto a adoração, eu quero de alguma maneira extravasar o que está queimando dentro do meu coração. Essa é a essência da noiva. Então, quando eu entendo o que eu estou cantando, o que eu estou adorando, o ambiente muda. Porque daqui a pouco você vai escutar eu falando isso aqui também. Mas aonde a noiva está, o ambiente é diferente. Você já viu, irmão, em um casamento, uma noiva chegar na igreja com o cabelo despenteado? Aí na hora que vai entrar no casamento, a noiva começa tananandã. Manda uma marcha aí. Quem sabe faz ao vivo. Imagina a noiva entrando, cabelo bagunçado. Peraí, eu estou entrando e vou pentear o cabelo. Peraí, agora eu vou arrumar o meu vestido. Parece que às vezes é assim que a gente chega no culto. Não prepara nada para Deus, quer arrumar no meio do caminho. Acho que tem alguém entendendo. Nós somos uma comunidade, uma igreja livre. Uma noiva livre. Livre porque não estamos amarrados. Não somos presos. Mas isso não quer dizer que nós não temos um noivo a quem nós devemos respeitar e amar. Então, se eu sou crente, se eu sou filho, quando eu vou ao encontro do noivo, as coisas precisam ser diferentes. Eu já falei tudo que eu ia pregar aqui. Agora como é que eu vou fazer? Nós somos a noiva. Alguém deseja o noivo? Diga isso de novo. Nada vai roubar sua glória. Bem baixo, diga isso, entendendo o que você está falando. Isso. Faça isso agora com o entendimento. Como se você estivesse falando ao seu Deus agora, comunicando Ele essa canção, dizendo ao céu: nada na minha vida, no meu coração vai tomar o teu lugar, nada vai roubar a tua glória, o seu lugar é exclusivo na minha vida, na minha casa, na minha família, ninguém vai tirar isso. Última vez, bem bonito. Nada vai roubar tua glória, nada vai roubar tua glória. Tudo veio de ti, tudo volta pra ti. Abraça teu irmão de novo e diga: é dessa glória que eu estou falando. É dessa presença que eu estou falando. É desse ambiente que eu estou falando. Aleluia. Vamos abrir em Efésios, por favor. Nós vamos dar continuidade hoje, aliás, ao último episódio dessa série, a Igreja da Cruz. O tema: a noiva nos dias de hoje. A noiva nos dias de hoje. Efésios 5.
Essa série quase que podia ser chamada também de Efésios, né? Eu não sei se você percebeu, mas eu preguei quase toda essa série nessa epístola de Efésios. E é muito rica essa epístola, irmão. Tem tudo a ver, porque o Paulo está ensinando essa igreja a ser uma igreja da cruz, a ser uma igreja que segue o modelo de Jesus, a ser uma igreja que ama a presença do Senhor. Efésios 5, nós vamos ler o 25 e o 27. Diz assim, 25 ao 27, maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja, e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Eu vou ler de novo, 25 ao 27. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja, como Cristo amou a igreja, um amor que se entrega, um amor que se dá, um amor que dá a vida. A igreja entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Pai, nós te damos graça, meu Deus, mais uma vez nessa noite. Obrigado por tua presença, obrigado, Senhor, por tua manifestação, obrigado por tua misericórdia, obrigado por falar conosco, Senhor. Nós queremos te adorar. Senhor, nós vamos ouvir a tua santa palavra agora. Aquece o nosso coração, Senhor. Cria desejo em nós, Espírito Santo. Nos envolve de uma maneira que a gente não seja distraído, não seja roubado, que nós possamos ter fome, que haja fome aqui nesse lugar, Senhor, daquilo que o Senhor quer ministrar sobre as nossas vidas, e que o teu nome seja exaltado aqui nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Pode se sentar, irmão. Aleluia. A noiva nos dias de hoje. Eu fiquei pensando muito, irmão, sobre como eu ia encerrar essa série. Porque acredite se quiser, e eu oro para que o Espírito Santo ministre isso sobre a sua vida também. Eu creio que Deus está construindo algo em nós. E esse mês, para mim aqui, foi muito importante, irmão. Tudo que Deus vem falando aqui sobre as nossas vidas, para edificar as nossas vidas, tem sido muito importante. E quando nós aprendermos, escuta isso, igreja, nós, eu e você, quando nós aprendermos, já viu aquele desenho de criança, que você fica ligando os pontinhos assim, ó, 1, no 2, no 3, quando você termina forma um desenho? Nós precisamos aprender que o que Deus faz conosco é semelhante a isso. Ele vai nos ministrando, e se nós aprendermos a ligar os pontos, nós vamos enxergar o desenho, o plano, o projeto que Deus tem preparado para as nossas vidas. Porque Ele está construindo algo em nós. Então não só na igreja, mas também na igreja, também no culto, também como corpo. O Senhor vem construindo, vem colocando peças, vem derramando algo sobre a nossa vida, sobre o nosso entendimento, e nós precisamos aprender a ligar os pontos. Precisamos aprender que Deus está aqui hoje nesse lugar. Ele ministra as nossas vidas através da palavra. Eu tenho dito tanto isso, irmão, e a gente vai embora sem nem lembrar o que foi falado a semana passada. A gente volta aqui, como é que vai ligar o ponto, se eu nem sei o que foi dito a semana passada? Porque a gente é roubado, como na parábola do semeador. O homem sai a semear, ele lança a semente, uma semente cai no asfalto. Cai no asfalto, você já viu semente dando fruto no asfalto? Não dá, se perde a semente. Tantas vezes é ministrado algo da parte de Deus sobre as nossas vidas, e é como se uma semente caísse no asfalto, um lugar improdutivo. Porque muitas vezes nós temos um coração duro,
uma terra que não está preparada para receber aquilo que o Senhor está colocando sobre as nossas vidas. E aí ele vai, continua semeando, e a semente vai entre as rochas. Você conhece a história, amém? Nasce rápido, é um solo úmido. Nasce rápido, mas não tem força, não cria raiz. Vem o sol, vem o vento, acaba com tudo. Tantas vezes é isso que está acontecendo na nossa vida. A gente vem aqui no culto, ou a gente se reúne em algum lugar, em algum evento, ouve alguém, vê um vídeo na internet, a gente fica alegre, o coração fica cheio naquele momento, aí a gente pensa, meu Deus, agora eu entendi, vou viver diferente. No outro dia já perdeu tudo. É como um solo rochoso, até parece que vai, nasce rápido, mas na mesma velocidade que nasce, morre. Quem quer morrer aqui? Quem quer viver? Quem está entendendo? O terceiro solo, irmão, para mim é o mais preocupante, porque é um solo que a terra é boa. Gente, como eu vejo crente que é uma pessoa boa, um coração bom, gente que ama Jesus, crente. Só que aí a semente cai nessa terra e os espinhos impedem dela crescer. As lutas da vida, as demandas da vida, as nossas emoções, tudo é usado pelo inimigo para agir na nossa vida como se fosse um espinho, bloqueando e travando o nosso crescimento. A terra é boa e a semente é boa. Tem tudo para dar certo. Talvez alguém esteja entendendo o que eu estou falando aqui hoje. A terra é boa e a semente é perfeita. A semente nessa parábola é a palavra de Deus. Então a semente encontra o que ela precisa, uma terra boa. Mas no meio disso vem os espinhos. E tanta gente boa, tanta gente de Deus, que não consegue desatar. Por quê? Por causa dos espinhos. Mas eu quero ser uma boca de Deus na sua vida, irmão. Dizer que o nosso Deus, Ele é um agricultor. O agricultor tem sabedoria para remover todo tipo de espinhos da nossa vida. Mas para que isso aconteça, eu preciso estar perto do agricultor, eu preciso estar na presença dele, eu preciso entender, ouvir a voz dele, eu preciso buscar ele, eu preciso do agricultor dentro da minha casa, da minha vida e do meu coração. E aí ele remove os espinhos da vida. E o quarto tipo de terra, a terra é boa, a semente é boa e não tem espinho, e essa semente cresce e dá fruto a 30, a 60 e a 100 por um. Perceba, você quer ter uma vida próspera. Eu quero ter uma vida próspera. Mais alguém, por favor? Eu quero ver a minha saúde guardada, eu quero ver a saúde da minha casa guardada. Eu quero ver a minha família feliz, eu quero ver essa igreja explodindo na presença de Deus. Eu quero ter pão e dinheiro para pagar o boleto do objetivo, que agora vai vir 2, logo logo, é a escola da minha filha. Eu quero ter bênção, eu quero ter prosperidade, eu quero ver os frutos, eu quero ver a manifestação de Deus na minha vida, a 30, a 60, a 100 por um, eu quero. Mas eu preciso da semente para que isso aconteça. Eu preciso que o meu coração cante, nada vai roubar a sua glória. Nada vai roubar a sua semente, nada vai roubar a sua direção, nada vai roubar o seu ensinamento, nada vai me atrapalhar, nada vai me distrair, nada vai me paralisar, nada vai me tornar infrutífero. Se o espinho vier, eu creio que do céu o agricultor remove cada espinho, cada obstáculo da minha vida.
Então nós queremos dar fruto. Só que às vezes nós vamos vivendo de uma maneira ao contrário do que é a direção que a gente recebe. Então, o que eu quero dizer com você, uma noiva nos dias de hoje? Porque os tempos mudam, sim ou não? Os tempos mudam, os vestidos mudam, as celebrações mudam, os casamentos mudam, as músicas mudam, os sonhos mudam. E hoje nós vivemos em um mundo diferente. Não dá para a gente querer ser exatamente como eram a igreja há 100 anos atrás. A gente está em outro mundo. Então a gente precisa aprender a viver nesse mundo, um mundo tão tecnológico, um mundo com tantas novidades, um mundo que só se atualiza a cada dia, sem ser um ET, ignorando tudo, porque eu sou da igreja. Mas a gente precisa aprender também a não se misturar e se tornar mais um do mundo. Quem está entendendo? Então a noiva é a igreja, amém? A noiva é a igreja. Ela precisa aprender. Primeiro eu coloquei aqui, qual é a essência da noiva? O vestido muda, a música muda, o tempo muda, a maneira muda. Pinta a parede de preto, o outro de branco, isso muda. O estilo de louvor muda. Como eu vou pregar? Muda. Um vem de terno, outro vem de gravata. Como eu vou jejuar? Muda. Que dia que é o culto? Muda. Tem coisas que mudam na nossa vida, e está tudo bem, porque o mundo muda. A gente também não vai ser isolado do mundo. Agora, o que não muda é a essência. O que não muda é a identidade. Por que não muda? Porque o noivo de 100 anos atrás, o noivo de 2000 anos atrás, que foi a cruz, o noivo de 20 anos atrás, o noivo de hoje e o noivo do futuro, ele não muda, ele é o mesmo, ele continua sendo o mesmo. E se nós temos ainda o mesmo noivo, então a essência da noiva precisa permanecer a mesma. Então nós precisamos entender qual é a essência da noiva. A essência da noiva é de pureza. A essência da noiva é de santidade. A essência da noiva é de renúncia. Está escrito no texto. Eu já ministrei esse texto de Efésios 5 algumas vezes, para homens. Eu não me lembro, talvez já tenha feito, por muito fazer, de ter ministrado sobre o sacrifício de Jesus. Porque aqui o apóstolo Paulo está ensinando a igreja de Éfeso, a igreja da cruz, a igreja de Jesus, noivos. Ele está dando uma mensagem para os noivos. Você precisa ser como o noivo foi, Jesus. Ele é o modelo. E o que esse noivo fez? Entregou a sua própria vida pela noiva. Então, olha só, irmão, às vezes, eu quero que você entenda isso, eu não quero ser, como posso dizer, esdrúxulo. Mas nós que somos casados, e alguns são casados, quem não é, entende também. Você consegue imaginar a sua noiva, ou seu noivo, seu marido, ou a sua esposa flertando com outra pessoa? Se você pensar, o meu noivo, ele morreu, eu estava preso, eu estava perdido, não tinha chance.
E o meu noivo, de tanto que ele me ama, ele entregou a sua própria vida, morreu no meu lugar. Para quê? Para me salvar, para me transformar, para me mudar, para que eu possa estar preparado como noiva para um encontro que Ele tem preparado para mim. E aí, irmão, eu não sei você, imagino que seja parecido. Eu fico estressado só de pensar na ideia de alguém dar em cima da minha mulher. Ah, irmão, o Pedro às vezes quer pegar a espada. Eu digo, fica aí, calma. Aqui é a vida real, sim ou não? Eu acho bonito alguém algumas vezes falar, tem nada a ver isso aí. Não fico incomodado não, eu fico, irmão. Dependendo do que for, fico até sem dormir. Tem mais alguém assim? Eu quero matar, mas não posso, Senhor, o que eu faço? Trata ele lá. Ajuda ele, Senhor. Dá livramento na estrada, nenhuma carreta pega ele. Brincadeira, não corei assim não. Mas o Júnior pode pensar isso, viu? Só de imaginar, queima não, Jesus. Ajuda. Só de imaginar, eu fico estressado. Por quê? Porque o noivo foi feito para a noiva e a noiva para o noivo. Por que eu estou sendo assim, esdrúxulo, que nem eu disse? Ou tão claro assim? Para você entender que o noivo foi feito para a noiva e a noiva para o noivo. Então, quando existe o casamento, não tem outra pessoa, não tem outro sentimento, não tem como nem conceber uma coisa dessa. Você entende? E o apóstolo Paulo, sendo sábio, cheio do Espírito Santo, homem de Deus, ele fala, vou pegar esses caras agora. Porque Jesus entregou a vida dele. Então você precisa cuidar da sua esposa, se necessário for morrer pela sua mulher. É assim que um noivo cuida da sua mulher. E sobe o sarrafo lá em cima. Aumenta muito o nível. E nos faz entender o quê? Se eu não quero alguém falando alguma coisa para minha mulher ou para o meu marido, já fico estressado, eu não gosto de algumas situações, porque que eu, sendo noiva de Cristo, vivo flertando com o mundo? Alguém entende? Eu não quero ser traído. Mas o que tem a ver eu adulterar? O que tem a ver eu trocar? O que tem a ver? O que tem a ver? Eu acho que eu posso levar a vida da maneira como vier na minha cabeça. Você pode fazer o que você quiser, irmão. Nós podemos. Quem entende? Você só não pode ter o noivo. Ou você tem um noivo, ou você tem amante. Tem alguém entendendo? Nós precisamos escolher. E a essência da noiva é casar com o noivo e não flertar com o amante. Então eu posso estar no mundo sem ser um ET, sem viver isolado, sem ser um maluco religioso, andar no meio das pessoas e ainda assim manter a essência de noiva, manter a pureza, manter um caráter que é apontado para Cristo. Aliás, esse é o nosso maior chamado, porque nós não somos uma noiva escondida, porque nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra, nós somos os escolhidos para fazer a diferença no mundo de hoje. Quem entende? Então quer dizer que agora a gente precisa ser irrepreensível sem erro? Se você conseguir, me ensina. É difícil, irmão.
Mas o que não pode ter no meu coração é que é normal ficar flertando com o mundo, que é normal ficar andando com o meu amante, é normal vir na igreja domingo e amanhã viver uma vida como se eu nem conhecesse Jesus. Isso não é normal. Alguém entende? Por isso que nós precisamos orar, por isso que nós precisamos da palavra, porque a carne, ela ama as paixões dessa vida. Se a gente der um vacilo, a gente quebra a cara, irmão. Eu acho que eu disse aqui outro dia, o Billy Graham uma vez chocou o planeta. Eu tenho visto muitas coisas sobre Billy Graham. Quando alguém perguntou para ele, se você tivesse com uma mulher linda, sensual em um quarto, o que você faria? Ele falou, certamente eu ia ter alguma relação com ela. E aí todo mundo, como pode? É o maior voz do evangelho no planeta naquele momento. Aí ele completa, ele diz, se eu me permitir ir até um quarto com uma mulher, então eu já estou caído, eu não vou cair no quarto. Eu já caí antes. Então quer dizer o quê? O nosso corpo, a nossa carne, ela também anseia pelos prazeres da carne. Por isso é uma guerra e é uma luta. Mas a noiva nos dias de hoje precisa manter o coração guardado em Jesus. Porque nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Eu prego a uma igreja que não é do mundo. Eu prego a homens e mulheres que são filhos e filhas de Deus e que não são mais do mundo. Se eu não sou do mundo, eu digo não ao mundo. E eu luto contra isso. Então nós precisamos aprender a preservar a essência. Em alguns casos, talvez, restaurar a essência. Porque a noiva no dia de hoje não precisa ser uma noiva religiosa. Não precisa ser uma noiva extraterrestre. Não precisa ser alguém isolado. Não precisa ser um juiz que julga tudo. Mas precisa ter a essência de Jesus. Então eu ando pelo mundo, mas eu não sou do mundo. Segundo, eu coloquei aqui a preparação da noiva. Eu quero ler um texto que está em Apocalipse. Apocalipse 19. Apocalipse 19. Eu vou ler do 7. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Para vestir-se foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. O linho fino são atos justos dos santos. Então eu disse agora há pouco aqui um spoiler, um trailer do que eu ia falar. Você imagina uma noiva entrando toda desorganizada e bagunçada no casamento? Não faz sentido, não é verdade? Porque para a noiva, ou para a maioria das mulheres, o dia do casamento é o maior sonho, ou um dos maiores sonhos que essa pessoa tem. Então ela se prepara por muito tempo, por dias, meses, algumas ocasiões, anos. No dia eu vou fazer isso, eu vou me preparar em tal lugar, eu preciso de ajuda de tal pessoa. Para quê? Para que quando ela entre, quando ela chegue no momento do casamento, tudo esteja o mais próximo do que ela desejou, do que ela sonhou. Então nós estamos lendo aqui um texto que quando a noiva
igreja, a noiva, amém? Vai se casar. O dia em que nós vamos encontrar com o noivo e vamos viver com ele para sempre. Só que até esse dia chegar, o que a noiva faz? Se prepara. Tem alguém entendendo? O casamento ainda não chegou, mas a noiva já foi prometida ao noivo. A aliança já está selada. Nós já temos um compromisso. Um dia iremos nos casar e viver com ele no céu para sempre. Mas até que esse dia chegue, a noiva precisa se preparar. Eu acho que está fácil de entender o que o Senhor quer nos ministrar hoje. Se aqui na terra nós nos preparamos tanto para um casamento, então para o maior encontro que teremos, que é com Deus e a eternidade, nós não podemos levar de qualquer jeito. Então a igreja, a noiva, está aqui esperando o noivo, e ele virá. Anunciamos a morte do Senhor até que ele venha, e ele virá. Mas enquanto não chega essa hora, o que a noiva faz? Prepara. O que é preparar, irmão? Preparar é fazer a vontade do noivo aqui. O que é preparar é se limpar. O que é preparar é desejar o noivo, chamar por ele. O que é preparar é entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida, o propósito que ele fez, o plano que ele escreveu, e mergulhar nisso. Isso é preparar. Como eu disse há pouco, nós estamos no mundo, mas não somos do mundo, nós somos de Jesus. Alguém se alegra. Então, como está a sua preparação? Eu queria que você se perguntasse isso hoje. Você vai para o céu? É uma pergunta. Você vai para o céu? Esse texto faz menção a você, então. O dia em que nós daremos glória, o dia em que nós nos alegraremos, o dia em que nós vamos transbordar de alegria, porque chegou o dia de encontrar com o noivo, chegou o dia do casamento, chegou o dia de viver com ele para sempre. Se nós não esperamos esse dia mais do que tudo, nós estamos vivendo errado. Então, se esse dia é desejado por nós, eu preciso me preparar. E eu ando dizendo isso aqui, irmão, e sem medo de errar eu afirmo. Eu queria que Jesus voltasse agora. Não amanhã. Agora, aqui, agora. Não tem mais nada aqui. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente descobre que aqui não tem nada pra gente. O que está por vir é muito melhor, maior, nem se compara. Só que às vezes o que a gente esquece, irmão, de em vez de se preparar para esse dia, a gente vai se amarrando, vai se embaraçando, vai se enchendo com o mundo, com as coisas do mundo, com desejo pelo mundo, com o sonho do mundo, com coisas do mundo, com o que eu posso viver, conquistar, construir, fazer, e a gente vai deixando esse dia de lado. Então a noiva mantém a essência e se prepara para o dia do noivo. Alguém entende? A igreja viva precisa aprender a manter a essência, restaurar a essência, renovar a essência, estar na presença do Senhor, que Ele manifeste a glória dEle aqui nesse lugar, na nossa casa, nas orações, dentro do nosso quarto. Porque eu nunca vi, não sei se já existiu, na hora de celebrar o casamento, eu já fiz, se não uns 40 casamentos, eu estou chegando. Eu nunca vi, na hora de celebrar o casamento, eu estar aqui pronto para celebrar, ou qualquer um outro que fosse celebrar,
A noiva chegar, sentar e vir aqui o cabeleireiro e vir aqui, peraí, agora chegou a hora, eu estou atrasado, deixa eu arrumar aqui. E o noivo esperando, eu nunca vi isso. Mateus 25 vai falar sobre isso. As 10 virgens que tinham azeite, 5 foram prudentes, 5 foram imprudentes. 5 guardaram o azeite o suficiente para passar a noite, e as outras, esse daqui vai dar, de algum jeito a gente chega, deixa a vida me levar. Só que aí acabou o azeite delas, elas foram buscar, quando chegaram a porta estava fechada. Muitas vezes na nossa vida a gente está deixando para depois. O mundo agora, eu agora, minha vontade agora. Deus depois. Só que ele não foi assim lá na cruz. Lá na cruz ele falou: você primeiro. Você nem nasceu, mas eu vou morrer por você primeiro, para que quando você nascesse, eu já estivesse com tudo pronto para a sua vida. A gente quer deixar Deus para depois, mas Deus pensou na gente primeiro. Então que tipo de noiva nós seremos? Por favor, tem alguém entendendo? Eu quero sair daqui melhor do que eu entrei nessa noite. Que tipo de noiva nós somos? Que tipo de preparo nós estamos? Que tipo de preparo nós estamos fazendo? Quando o pastor da igreja, o seu pastor, tem gente que talvez nem considere que eu seja pastor, e está tudo bem, que Jesus seja o seu pastor. Mas quando o pastor da igreja te desafia a ler um livro da Bíblia na semana, e você não está nem aí para isso, alguma coisa está fora, está errado na tua preparação. Eu nem sei quem leu, mas isso serviu para alguém. Porque tem gente que não está nem aí, só está seguindo, vamos lá, está todo mundo indo para lá, vamos, é para virar, vira, nem sabe o que está acontecendo. Deus está falando aqui, amém? Essa semana nós lemos o Evangelho de Marcos. Se você leu 2 capítulos, ainda falta 2 para ler amanhã. Quem leu, eu não quero que responda, mas quem lê a Bíblia perde alguma coisa? Você só saca. Quando você lê a Bíblia, você só recebe, você só tem. Mas aí eu venho num culto desse, semana passada foi lindo o culto, eu recebo uma direção e eu nem pego na minha Bíblia na segunda-feira. E eu digo que sou a noiva, que amo Jesus, eu te amo, a sua glória, a sua glória, a sua glória. E a fé sem obra, Clécio, é morta. Tem alguém entendendo? Por que eu estou dizendo isso para você? Porque eu estou, irmão, cheio no meu coração, cheio de esperança com tudo que Deus está falando sobre a nossa vida. Só que de alguma maneira, o corpo depende de você. E se no simples a gente está errando, como é que a gente vai viver o extraordinário? Tem alguém entendendo? Há uma palavra de extraordinário liberada sobre a noiva, mas a gente não consegue nem viver o simples, como vai viver o extraordinário? Preparação. Eu quero que a minha vida mude, mas eu erro no simples. Eu não consigo gastar 10 minutos para ler 2 capítulos que o pastor da igreja, que deveria ser o seu pastor, direcionou. Tem 2 coisas aqui, me perdoa se você não leu. É porque você está distraído e o diabo está roubando a semente. E hoje, quem sabe você conecta aqui ouvindo isso, que o diabo não pode mais roubar você. Ou você é tão gelado que não está nem aí porque a igreja está vivendo. E aí é mais difícil, irmão. Porque tem gente gelada que vive no seu próprio mundo, vem com uma bolha aqui dentro da igreja. Só que a igreja não é bolha, a igreja é corpo.
Um está conectado com o outro. Mas eu tenho uma palavra de esperança para vocês, Quimó. O fogo de Deus está aqui nesse lugar e pode acender você aqui. Você acha que quando eu estou preparando o sermão, eu penso em Esquimó? Vem na hora assim. Já fiquei imaginando alguém chegando aqui na igreja com um casacão aqui, assim, uma touca, um negócio enorme aqui, ó. Tá calor aqui, não dá para usar essas roupas aqui. Que o fogo do céu alcance os nossos corações aqui nesse lugar. Tem a ver com a preparação. Tem a ver com se importar. Eu estou me preparando para o meu noivo. Eu estou me preparando para o meu Salvador. Eu estou me preparando. E como eu me preparo? Deixa eu ler aqui. O livro de Marcos dá tanta instrução. Como eu não consigo gastar 10 minutos, crente? Olha para o teu irmão aí e diga para ele: você leu? Não dá para mentir na igreja, né? Terceiro e último, que eu já dei um monte de spoiler também, tá? Um encontro com o noivo. Quero ler outro texto aqui, ó. Apocalipse 21. Versículo 2 está escrito assim: vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Eu vi descer dos céus a nova Jerusalém. Eu vi descer do céu uma noiva adornada para o seu marido. Uma igreja preparada, uma igreja salva, glorificada, na presença de Deus, com um novo corpo para viver na eternidade com Ele. É dessa igreja que Ele está falando. É desse encontro que Ele está falando. Eu não sei se você entende isso, mas olha só, irmão, eu não vou me aprofundar muito, mas você precisa entender. Quem está escrevendo isso é João, o apóstolo João, amém? Um dos 12 de Jesus. Como se dá isso? Eles matam os 12, eles vão matando os apóstolos, cada um de um jeito. Um crucifica de ponta cabeça, o outro corta a cabeça, o outro é espancado, o outro é apedrejado. E aí chega a vez do João, eles tentam matar o João. Só que o João não morre. Deus não deixa o João morrer. E aí os caras pensam, já que esse cara aí é imortal, ele não era imortal, mas tentaram matar e não conseguiram, vamos prender ele em uma ilha. E aí levaram o João para uma prisão, onde ficavam o pior tipo de pessoa lá, em uma ilha. Não dava para sair de lá. Ele estava lá numa ilha, ele estava isolado lá com um monte de preso. E de repente, o que acontece? O próprio Jesus vai lá. E aí, João, beleza? Estava com saudade de você, vim aí te ver. Jesus morreu, foi crucificado, ressuscitou, foi elevado aos céus. Mas aí deu na cabeça dele lá: vou lá trocar uma ideia com o João. Apareceu lá na ilha. Ah, Deus, eu me alegro com isso, a palavra é linda demais. João é o discípulo amado. João é quem valoriza a presença do Senhor. João é quem deseja a presença do Senhor. João é um exemplo para nós, que se nós amarmos Jesus de todo o nosso coração, Ele vem nos visitar, Ele vem nos lugares onde nós estamos. Quem sabe em uma ilha, quem sabe em uma prisão, quem sabe em um momento emocional difícil das nossas vidas, não importa. O anjo do Senhor aparece nos lugares onde nós estamos. E aí ele começa a falar assim: João, anota aí mais algumas coisas que eu não falei da outra vez que eu estava com você, mas eu quero que você anote, para que a noiva tenha conhecimento. Entenda como vai ser. Eu quero explicar como é que o noivo preparou o casamento, e como eu desejo que a noiva se prepare para viver esse dia também comigo.
E aí ele começa a dizer, irmão, a noiva estava lá, adornada, pura, santificada, como nós lemos no capítulo 19. E agora no 21, a noiva preparada, chegou o momento tão esperado, o momento do encontro. E aí, olha só, João, como é que vai ser? Vai ser como uma nova terra descendo do céu, uma nova Jerusalém descendo do céu. E nessa nova Jerusalém já não tem mais essas coisas que vocês vivem hoje. Não tem mais ilha, não tem mais prisão, não tem mais choro, não tem mais sofrimento. Agora o que tem lá é uma noiva transformada, é uma noiva glorificada. Agora o que tem lá, agora é uma vida na eternidade de adoração na presença do Senhor. Esse é um encontro. E aí Jesus, você consegue imaginar comigo, irmão? Meu Deus. Jesus disse para o João: escreve isso, João, porque esse momento vai ser tão lindo. Escreve isso, João, porque antes da fundação do mundo, eu e o meu Pai já tinha preparado isso para você, Igreja Viva. Ô João, escreve para minha noiva, porque eu quero que eles saibam que eu amo tanto eles. Eu não morri por obrigação, eu morri por amor, eu morri porque eu quero que eles vivam algo extraordinário, que eles não conseguem nem ter um entendimento, porque ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que em nós opera, tem preparado um tempo maravilhoso na eternidade, junto com Ele, na presença dEle, para sempre, para sempre, para sempre. É como se o João estivesse dizendo para a gente aqui hoje: suporta. Ai, às vezes aperta, às vezes é difícil, às vezes a gente fica triste, às vezes é pesado, mas suporta, porque o que um noivo tem preparado não se compara com nada disso que vocês estão vendo aqui. É como se Jesus estivesse dizendo hoje: Igreja Viva, a noiva, nos dias de hoje eu não mudei o meu plano, eu tenho algo tão lindo, tão especial para viver com você, eu quero estar contigo para sempre. É como se Jesus estivesse dizendo hoje: eu não me esqueci de você, eu me importo, eu amo. Eu falei com o João que era para você entender, e todas as vezes que você lesse, todas as vezes que você ouvisse, você lembrasse que existe alguém que não é desse mundo, que se importa com você, que ama você, que cuida de você, que vê você em todos os momentos, nos lugares mais secretos, quem sabe nos mais profundos. O que pode nos separar do amor de Deus? Se eu vou ao mais alto, Ele está lá. Se eu desço no mais profundo dos abismos, lá Ele está também. Se eu estou numa fase difícil, se eu estou enfrentando, quem sabe, momentos muito difíceis na minha vida, não importa, porque o Senhor está comigo, e se Ele está comigo, eu vou superar. Igreja Viva, aguenta mais um pouco. Aguenta mais um pouco. Igreja da Cruz, aguenta mais um pouco na presença dEle, porque o que Ele tem preparado é muito especial. O diabo vai aparecer, vai tentar, quer roubar, quer enganar, mas é como se o Espírito Santo estivesse dizendo a nós hoje: espera mais um pouco, já está chegando e não vai demorar. Eu tenho preparado um tempo maravilhoso, uma terra nova, uma vida nova, um corpo novo, glorioso, aqui na eternidade, junto com os anjos, aleluia, aleluia. Sabe o que é, irmão? Eu quero orar com você. Sabe o que é? Quando a gente se junta aqui em louvor, e aí o nosso coração conecta, a gente fica cheio, alegre. Sabe o que é? É uma amostra grátis, é só uma porçãozinha. Sabe o que é? Como se
Deus tivesse um banquete todo preparado. Sabe quando você vai no mercado, tem alguém lá, corta um panetone ou um pão em 1.500 pedaços, você não consegue nem sentir o gosto, você fica pequenininho. O que a gente sente aqui nessas manifestações maravilhosas é apenas um pedacinho, é apenas uma amostra grátis de tudo aquilo que o Senhor já tem preparado, de tudo aquilo que o noivo tem pronto para as nossas vidas. Então, por favor, suporta, por favor, busca, por favor, esteja na presença, porque vai valer a pena. Eu quero orar com você, fique de pé, por favor. Você é a noiva. Você é a noiva. Você é de Jesus. Sabe o que eu penso, irmão? Escuta. Você tem uma essência que o céu colocou dentro de você. Quem entende isso? O céu colocou uma essência dentro de você. Você tem essa essência, por isso precisa preservá-la. É a noiva, precisa preservar essa essência e se preparar para esse momento. Porque, irmão, enquanto nós estamos nos preparando, quando você vê uma noiva entrando, o que acontece? O ambiente é mudado. Quando a noiva entra, as pessoas ficam de pé. Quando a noiva entra, a atenção é voltada para a noiva. Quando a noiva entra, há silêncio. Quando a noiva entra, toda a atenção é colocada na noiva. O que eu estou dizendo para você, igreja? Escuta isso, nós somos a noiva. Eu estou dizendo para você que o Senhor está ministrando, que o Senhor está falando nos nossos corações, está nos ensinando quem nós somos, qual é a nossa essência, qual é a nossa identidade. Por quê? Porque aonde você chegar, o ambiente vai ser transformado. Aonde você estiver, tudo vai ser mudado. Ei, você que é filho, que é filha, escuta, não é sobre você, é sobre a essência que Ele colocou em você. Aonde você chegar, o ambiente vai ser transformado. As pessoas vão querer ver a noiva, elas vão querer ver o que a noiva vai fazer, como ela vai estar, porque a noiva tem a essência do céu, a noiva tem a essência do noivo, a noiva está sendo preparada pelo noivo, e a noiva precisa gerar impacto onde ela está. Irmão, sabe uma coisa que acontece? Geralmente quando a noiva entra, eu vou encerrar com isso. Eu não sei se você está entendendo, mas eu estou profetizando sobre a sua vida. Quando a noiva entra, irmão, geralmente a maioria das pessoas se emociona de ver a noiva. Eu não sei se você está entendendo, porque é algo especial na noiva. Porque você não vê uma noiva no mercadinho ali quando você vai comprar pão. Porque a noiva carrega consigo, dentro dela, algo especial. Então quando alguém vê a noiva, fica emocionado. Está no casamento ali, às vezes a noiva está entrando, a pessoa já está chorando. Ela gosta de ver, gosta de viver esse momento. Por quê? Porque é algo especial, um ambiente diferente é formado quando a noiva entra. É um ambiente agradável, é um ambiente emocionante, é um ambiente feliz, é um ambiente de alegria. E o que eu estou dizendo sobre você, Igreja Viva, sobre as nossas vidas, essa unção, essa essência de noiva, ela não vai ser colocada sobre a sua vida, ela já está sobre você. Então talvez você não esteja entendendo, mas o que eu estou dizendo é: se aproxima do noivo, sujeita, suporta, busca o Senhor, porque os lugares aonde você entrar serão transformados. O ambiente que você estiver será transformado.
Ah, irmão, eu estou dizendo, quem sabe, lá na tua casa, lá na tua família, alguém precisa ser alcançado pela glória, pelo amor, pela graça de Deus. Essa pessoa vai ser alcançada, porque a essência da noiva na sua vida vai chamar a atenção. O nome do Senhor vai ser exaltado em você, e você vai ser um transformador de ambiente. Eu estou liberando uma palavra do céu sobre a tua casa. A sua casa nunca mais vai ser a mesma. A sua família nunca mais vai ser a mesma. Se você entrar nesse lugar, nesse ambiente da igreja da cruz, da igreja que preserva a essência da noiva, essa essência do céu que foi colocada sobre a sua vida, dentro de você, vai agir como um poder na sua vida, e os lugares onde você estiver serão transformados. Eu estou dizendo para você que quando você chegar no trabalho, quem sabe alguém vai dizer: mas que coisa é essa? Ah, não vai entender. A princípio não vai entender, mas depois essas pessoas elas vão recorrer a você, sem saber porquê, desejando o que você tem, porque a água da vida está dentro de você, e hoje as pessoas têm sede, e essa água precisa fluir de dentro de nós. Eu prego a noiva de Jesus nessa noite. A noiva nos dias de hoje, irmão, são pessoas normais no comportamento, mas interiormente nós somos completamente diferentes. Há uma essência dentro de nós. Eu quero orar por você. Eu não posso ir embora daqui hoje sem fazer alguns apelos aqui. Eu quero que você tenha coragem de desatar, se essa palavra ministrou seu coração, se você entende que é a noiva do Senhor e alguma coisa está roubando, impedindo de você viver isso que o céu tem preparado para a sua vida, irmão, por favor, se você acha que alguma coisa travando você, eu quero que você venha aqui na frente agora. Sai do seu lugar e vem aqui, porque nós vamos orar por você. Você não pode mais ser roubado. Você precisa viver tudo que o Senhor tem preparado. Sai do teu lugar, não espera ninguém não. Vem logo aqui, nós vamos orar por você, porque você é noiva, você não pode ser roubado, você não pode ser impedido de viver aquilo que o Senhor tem preparado para a sua vida. Enquanto os irmãos ministram aqui, eu quero que você venha aqui. Talvez você esteja com seu coração tão distante de Jesus. Você até deseja, mas você vê os espinhos sufocando você e te aprisionando e te roubando. Sai do teu lugar, por favor. Vem aqui agora, aqui na frente, nós vamos orar com você. Nós vamos ministrar o louvor e vamos orar com você. Pode orar, por favor. Ministra com amor. Recebe esses irmãos e irmãs.